Mas é o seguinte, 7h57, faltam 3 para as 8, tem que levar, tem que ter humor também. Também, se não tiver humor, é o que eu falei, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta. São 7h57, BG Manhã destaca a economia em tempos de coronavírus. Toque de recolher, quase tudo parado. E a pergunta exatamente é, como fica a situação econômica do país, meu Deus do céu, do estado, dos nossos municípios, cidades? Como fica a nossa situação em tempos de pandemia? Para responder a essas e outras questões, vamos receber nesse momento, no estúdio do BG Manhã, o economista Idalino Souza, que já está conosco. Esse distanciamento respeitoso, disciplinar e providencial, né, Idalino? Seja bem-vindo. Bom dia, querido. Bom dia, Sérgio. Bom dia, telespectadora do Canal 8. Me diga, meu querido, exatamente como está essa situação? A pergunta, digamos assim, seria a grande pergunta, como é que a gente vai sair dessa, Idalino? Como é que nós vamos enfrentar essa situação? Já aconteceu a recaída? Já estamos em recessão? Como é que está esse cenário agora? Preocupante, né? Não resta dúvida que todos sofreremos, todos, uns mais intensamente e outros comedidamente, de acordo com a situação de cada um. Não, a preocupação, os exageros, eles não são bem-vindos nessa hora, Sérgio. É preciso muita cautela, muita calma e tentar equacionar as questões da forma que elas se apresentam. Teremos desemprego, teremos. Não resta dúvida nenhuma, vocês acabaram de mostrar uma reportagem aí sobre telemarketing, que talvez fosse uma área que não sofresse tanto, se tomadas medidas adequadas e recomendadas pela classe médica, de distanciamento, de proteção, não necessariamente você precisaria parar. Né? Então, com relação ao setor público, vai haver queda de arrecadação, haverá, não resta dúvida que haverá. Agora, o que nos conforta é o seguinte, não temos crise de abastecimento. Os agentes econômicos, eles estão agindo, estão atuando. Quais são eles? As famílias se alimentam, então você movimenta a indústria alimentícia. Sim. As indústrias não estão deixando de produzir, então, consequentemente, há mercadoria, produtos no mercado. O governo tomando suas medidas, utilizando até suas reservas, que aí, nesse ponto de crise, é o agente mais importante, porque ele figura como balizador entre a economia, entre as condições das famílias e das pessoas. Vai ter que dar socorro a quem precisa? Vai ter que queimar reservas? Vai, até para que a economia não descambe para um patamar inaceitável ou incontrolável. Então, eu li algumas coisas de alguns colegas, inclusive de alguém que disse, olha, vai ser o caos, o governo não vai arrecadar, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Digo, gente, os salários serão mantidos, alto ou baixo, uma média, pouco ou muito, mas serão. Então, o que é que vai acontecer? Você desacelerar. Então, poderá haver recessão. As leituras que se faz da economia mundial, porque a crise é mundial, não é a crise do Brasil, nos recomenda, nos mostra que a recessão ela haverá. Não sabemos ainda qual a intensidade, é prematuro dizer que, olha, vai ser uma recessão catastrófica. Não temos esses dados, até porque em economia o tempo, a informação, ela é extremamente necessária. Então, de repente, esse vírus ataca as pessoas, ou essas medidas de contenção, elas durarão apenas 15 dias. Então, o impacto não é tão grande quanto se esperava. As coisas voltarão à sua normalidade. O ideal é que ele não chegasse. O ideal é que não tivesse. Como já aconteceu, vamos tomar as medidas protetivas, as medidas até para proteger o salário, né, o poder de compra das pessoas. Proteger, eu digo, não é que não vá recuar. Irá recuar, sim, mas não
a zero, que é isso que a gente espera. Nós estamos conversando com o economista Idalino, mas você coloca de uma maneira muito interessante esse cenário. E assim, você afirma que todos nós, de uma forma ou outra, nós seremos atingidos. Então, o que eu deduzo, veja se você concorda comigo e se é mesmo esse caminho, Idalino, é necessária a cooperação. Nós precisamos dessa colaboração, ou seja, o empresário consciente, moderno, inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai criar condições para que nós possamos consumir. E de que maneira? Nós precisamos manter ainda mais os nossos empregos, o nosso trabalho. Então, é o momento de uma coesão nacional, diria assim, uma união nacional fortíssima, nunca vista até então, Idalino. E correto, sua interpretação está perfeita, no sentido de que, olha, nós temos hoje uma economia em evolução. A área de tecnologia hoje interferiu em todos os setores, seja na produção, seja nos serviços, né? Seja principalmente aqui na telecomunicação. Né? Então, há alternativas para você minimizar esse impacto, ela existe. Os grandes empresários, aliás, a enormidade de empresários novos, modernos, né? Cheio de inovações. Então, é buscar essas alternativas, né? Digaremos assim, numa linguagem popular, o pulo do gato, né? Para que o sofrimento não seja tão grande. Exato. Então a sua leitura tá perfeita. Eu tenho visto alguns vídeos de empresários do setor de alimentos. Olha, o setor de alimentos é um que tem uma alternativa interessante, né? A oferta do alimentos é a residência, uma vez que as pessoas estão confinadas. Então, essa é uma alternativa, até para minimizar o impacto, o contato com as pessoas, as alternativas são postas. Então, é uma criatividade do empresário do setor de alimentos. Uma outra coisa, como eu disse no início, não temos crise de abastecimento. Então, os supermercados estão abertos. Então, quando houver necessidade e a falta do alimento em casa, as pessoas não com aquele grande volume, a família inteira indo para o supermercado, vai lá, compra teu produto, reabastece, né, sem a euforia, né, sem aquele corre-corre desnecessários que não vai ajudar a ninguém em nada. Agora, vou dar um exemplo aqui de setores que realmente foram atacados e que vão sofrer mais. Ou seja, como eu disse, uns sofrerão mais do que outros. O setor de turismo, os hotéis, né? Então não poderá haver fluxo de pessoas nos hotéis. Os grandes, aliás, as companhias de aviação foram as primeiras que sentiram o impacto. Exato. Né? Então, por quê? Porque naquilo onde há uma economia em que atende às massas, essas sofreram mais. Comércio de rua, shoppings autônomos. Sem dúvida. Eu falei agora especificamente para quem está nos assistindo em casa. Eu tenho amigos artistas, grandes intérpretes da noite, compositores, instrumentistas. O que nós diríamos para essas pessoas nesse momento, Idalino? Então, nesse momento, é difícil até você encontrar uma resposta que satisfaça, né? Porque, assim, cada um defende o teu lado. Essa parte egoísta da coisa é que a gente não recomenda. Então, ontem eu assisti algumas reportagens e que vi alguns artistas, né, fazendo live, né, com os seus violões, cantando para as pessoas, dizendo, olha, estou aqui, estou vivo. Isso. Então, vamos abreviar essa crise, porque aí eu volto com força e recupera. Então, aí que é o ponto importante do governo. Né? Então, veja, o governo vai entrar aí com a parte de equilíbrio de finanças. Né? Você falou dos autônomos, dos vendedores de ruas. Essas pessoas, hoje nós temos o chamado MEI, que é um cadastro, de certa forma, de pessoas que são individualizadas e que é importante que essas pessoas tenham esse cadastro e que se sofreu, né, uma atividade dessa de rua, um ambulante, que já seja um MEI, ele tem um cadastro. Então, esse, com certeza, o governo alcançará mais fácil e, certamente, ele colocará para essas pessoas para minimizar o seu impacto financeiro. Idalino, aconteceu uma videoconferência muito interessante com ministros, né, da área da saúde, da área da economia, o presidente Jair Bolsonaro e o nosso prefeito Edivaldo Nogueira. Sim. Foi muito interessante, uma videoconferência muito propositiva, muito assertiva, a condução foi muito interessante, mas ele falou, o nosso prefeito, da desvinculação de 100% das receitas municipais. Seria uma boa solução nesse momento, Idalino? É uma alternativa.
você desvincular, ou seja, você tirar as amarras, que é a destinação de uma receita, de um recurso, né, para você aplicar naquilo que é a crise, na área da saúde. É uma alternativa, é uma sugestão interessante. Como também é interessante, e aí, ontem, também numa entrevista do ministro, ele chamou a atenção para que se destine realmente os recursos de que estão sendo pleiteados para o atendimento às vítimas e a infraestrutura para atendimento ao ataque ao vírus. Exato. Tá? Porque, veja, eu já vi também vários outros agentes públicos pedir ao governo que postergue as suas dívidas e disse ao mesmo tempo que estava precisando de X em valores. E quando a postergação da dívida daria quase que 20 vezes mais do que realmente ele estava precisando. Então, para que esse recurso aqui agora? Sim. Até porque o governo federal, apesar de concentrador na sua arrecadação, o nosso sistema remete a isso, olha, o imposto de renda e o IPI, o governo federal, com esses recursos, ele fica com 60%. É isso então, que precisa mudar. Aí, aproveitar esse momento e descentralizar o poder do governo federal. Isso. É isso que precisa acontecer nesse momento. Vamos aproveitar. A gente encerra, exatamente, nós assistimos, vou te propor que nós possamos assistir juntos a manifestação do prefeito Edivaldo e depois você fecha com um rápido comentário. Vamos lá, por favor. Solicitamos ao ministro Mandetta, primeiro, que ele trate com prioridade as questões municipais, que abra um canal de acesso e de debate exclusivamente com os municípios, tendo em vista que os grandes municípios, e principalmente as capitais, serão polos, né, de atendimento, muitos deles do estado, como é o caso de Aracaju, que é uma cidade que atende todo o estado de Sergipe. Nós colocamos a necessidade de mais recursos, de aumentar o financiamento, de manter o teto, né, do recurso federal para as capitais, a necessidade de que a gente possa também diretamente ter acesso aos recursos para os respiradores, caso seja necessário, para que o próprio município também, junto com o Estado, monte leitos de UTI, para que a gente possa, caso seja necessário, e será, a gente também enfrentar essa questão. Eu, pessoalmente, solicitei que houvesse desvinculação das verbas da saúde, no sentido de que a gente pudesse utilizar, né, sem prejuízo das outras doenças, das outras questões, mas que a gente pudesse utilizar os recursos que estão disponíveis de um setor para que pudesse ser alocado no combate ao coronavírus. Exatamente. Para fechar, Idalino, nosso economista, Idalino Souza, sua observação rápida, por gentileza, Idalino. A oposição do prefeito foi no sentido de canalizar recursos para atacar a crise. Então, foi importante. Aliás, se o governo central, me refiro, cometeu uma falha, foi exatamente não abrir esse canal de comunicação entre governos e municípios desde o início. Então, agora está correndo atrás de prejuízo. Então, aí, o prefeito diz, eu preciso de desvinculação. Quanto você precisa? Não se tem esse levantamento. Exatamente. Tá? Então, eu acho que retardou essa ação, essa atitude, ela foi, embora antes tarde do que nunca, né? Infelizmente, a gente aí está percebendo que há alguma preocupação nesse sentido. Fora do ritmo, né? Idalino Souza, obrigado, economista, ficou aqui conosco, permaneceu conosco. Muito obrigado pela sua presença e boa semana, Idalino. A nós todos. Muito obrigado.